Não venda seus bitcoins. Bati lá o primeiro milhão, perdi 60 mil. Tal. Depois de trilhar esses 11 anos estudando, mais uns 10 anos no mercado, cara, depois de tudo isso, você olha pra trás e fala assim, se eu voltasse no tempo e pudesse falar pro LF novinho ali que entrou no Porto de Santos, o que você daria de conselho pra ele? Traça o mesmo caminho, sai antes aqui do Porto, o que você faria exatamente com o conhecimento que você tem hoje, só que no passado? Olha, parece piada, mas não é. Mas um deles é, não venda seus bitcoins. Esse seria o principal. Tá, e compre isso. mais. Fora o Bitcoin. Eu acredito que o nosso resultado de hoje, a pessoa que você é hoje, a pessoa que eu sou hoje, é resultado das nossas escolhas até um segundo atrás. É resultado das nossas escolhas de uma semana, um mês atrás, de 10 anos. É a soma de tudo que você trilhou. É integral. É a área do gráfico, né? Então, o que nós nos tornamos hoje é fruto da nossa experiência, é fruto da nossa própria caminhada. Então, com certeza, eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria conquistado as coisas que eu conquistei hoje se eu tivesse feito um caminho diferente. Tá certo. Tivesse comprado Bitcoin, talvez não teria se interessado em outras coisas. Um conselho que eu daria que talvez facilitaria a minha vida, mas eu acho que pela sua própria coisa de ser autodidata, de ser fuçado e tal, seria procurar um mentor. Eu acho que ter alguém me orientando facilitaria muito o meu caminho no mercado, minha curva de aprendizado, as cagadas que eu fiz. Pô, como é que eu perdi 60 mil em 2 dias, cara? É clichê essa frase, todo mundo fala, só porque você é mentor, tem que ter um mentor. Não, mas é verdade. Mas de fato é verdade. De fato é verdade. Imagina você na área que você trabalha hoje em dia. Você não teve mentor, não teve ninguém, teve professor aprender tudo do zero. Então, Com quem que você tiraria dúvidas? Se não tirar dúvidas, vai jogar no chat GPT da vida? então na minha época não tinha chat GPT, mas mesmo assim, o chat GPT é superficial. Então o cara vai mandar ali, porra, por que a curva fletou hoje? Por que a curva inclinou? Não vai ter a resposta. Não vai ter claramente. Então bora lá. Então, no passado, você falaria pro Luquinhas, tem um mentor, escolha alguém pra te mentorar. Em resumo, seria isso. Na época não era o Luquinhas, na época era o Pescoço. Meu apelido era Pescoço. Porque eu era magrelo, cara, só tinha pescoço. Tinha um gogó desse tamanho. Eu falaria, procure um mentor. Talvez o meu tempo por exemplo, bati lá o primeiro milhão, perdi 60 mil. Talvez esses movimentos fossem mais suavizados, inclusive. Né? Porque a euforia que eu senti quando bateu o 7º dígito, cara, comprando altcoin, ninguém falava disso. Ninguém nem sabia. Sabe como é que eu aprendi de cripto? Como? Eu entrava no site, baixava o white paper. Nossa, você lia toda a documentação da cripto. Eu pulava um monte de parte de código. Nossa, que delícia. E era assim que eu aprendia de cripto, cara. Porque não tinha nem referência, não tinha nem influenciador nessa época. Entendeu? Então, se eu tivesse alguém que me ajudasse, porque eu acho que na minha família, eu sou o primeiro membro, minha mãe tem 9 irmãos. Meu pai tem 3 irmãos. Eu tenho, cara, uma porrada de parente. Eu acho que eu sou o único em 150 pessoas que trabalha com finanças. Pra você ter uma ideia. O único em 150. Então, ter alguém que pegasse na minha mão, que me desse um norte, uma direção, como a gente falou aqui agora há pouco. Cara, não precisa fazer economia para ser especulador. Tem que entender algumas partes da economia. Não precisa ter feito um mestrado em energia, que é o título acadêmico que eu tenho, para você entender da OPEP. Entendeu? Eu fiz um caminho que com certeza foi muito mais longo do que poderia ter sido se eu tivesse um guia. Porque o que eu aprendi, e isso tem muito da originalidade das coisas que eu vou falando, nunca vi por aí, é porque foi dessa trajetória. Então, se por um lado eu acho que eu sou fruto de tudo isso, né? Por outro lado, se eu tivesse um mentor, eu acho que esse fruto poderia nascer mais cedo. Perfeito. Então, no final das contas, esses quase 11 anos estudando o mercado e outros tópicos correlatos, se você tivesse direcionado apenas para mercado e especulação, se você tivesse ali os bullet points do que você tem que estudar. Então, vamos lá, se o Lucas de hoje pegasse, escrevesse bullet points do que você sabe que é necessário estudar hoje e voltasse no passado, te desse esses bullet points para estudar, esses quase 20 anos teriam sido reduzidos a, sei lá, 2 anos? 2 anos, talvez 3. Acho que até menos, às vezes. Que de forma aplicada para mercado não tem tantos temas assim, de forma aplicada. Aplicada não tem. Eu aprendi a programar várias linguagens. Java, C Sharp, R antes de ser modinha,
Python de ser modinha, só que eu nunca gostei muito de programar. Pra mim, pessoalmente, programar é monótono. Mas um outro conselho que eu daria pra mim cara, senta a bunda na cadeira aí que isso vai te adiantar muito da execução, principalmente das estratégias. Né? Da coleta de dados e forma uma trade idea. Mas de fato, o meu primeiro big acerto foi, porra, desde pequeno estudar programação. Então. Foi meu único big acerto pequeno. O meu TCC da engenharia, por exemplo, foi programando dentro do Power BI. Deus me livre.